Graça e paz para todos em nome de Jesus. Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, foi bom você ter vindo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler esse texto preciosíssimo, para que nós possamos, através da palavra, sermos entendidos, daquilo que Deus Ele tem para nos ensinar. Está escrito assim, 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois, foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim cresces. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou. E se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa palavra. Faça, Senhor, com que essa palavra vá e produza resultado no nome de Jesus. Amém? Isso aí é Paulo escrevendo uma de suas cartas, aos Coríntios. Então ele fala a respeito da ressurreição de Cristo e fala também a respeito da nossa ressurreição. E como bem nós lemos aqui, nesse texto, ele nos relata que algumas pessoas não acreditavam na ressurreição. Como nós ministramos aqui no domingo passado, que os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Então Paulo, ele começa a sua narrativa dizendo assim, irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, a qual recebeste e no qual ainda perseverais. Então Paulo está dizendo aqui aos Coríntios que pela palavra do evangelho que ele anunciou, todas aquelas pessoas o receberam Cristo na sua vida. Receberam Cristo como seu Salvador. Acreditaram no poder da palavra.
acreditaram na unção da palavra. E agora Paulo diz assim como vocês, coríntios, receberam a palavra do Evangelho e acreditaram, permanecei na prática do Evangelho. Esse que é o segredo para todos aqueles que servem Jesus, é permanecer. Quando se permanece naquilo que foi anunciado, que é o Evangelho de Jesus, as coisas funcionam, as coisas acontecem. Então, ele diz assim: irmãos, eu quero vos lembrar que o Evangelho que eu vos anunciei, a qual vocês receberam, e no qual ainda continua perseverando. Então, Jesus, ele requer de nós isso, que nós viemos perseverar naquilo que nós acreditamos. E o que nós acreditamos? Nas promessas que Jesus nos fez. E o que nós acreditamos? Nas promessas do Evangelho. Quando nós acreditamos nas promessas do Evangelho, então nós perseveramos na certeza que todas as suas promessas vai se cumprir na nossa vida. Nenhuma de suas promessas vai deixar de se cumprir na nossa vida. Aí ele continua: por ele também sois salvos, se retiveste a palavra tal como vos preguei, a menos que tenha escrito em vão. Então, Paulo diz assim: mas vós sois salvos, pelo quê? Pela palavra que eu vos anunciei. Então, nós somos salvos mediante a palavra que foi anunciada a nós. A palavra chegou até nós, a palavra, ela foi anunciada até nós, e nós acreditamos nessa palavra. E se nós acreditamos e temos acreditado nessa palavra, então estamos salvos. Porque o que nos salva é crer na palavra mediante a fé. Se temos fé e acreditamos, então somos salvos. Quantas pessoas não têm certeza da sua salvação? Porque não crê na palavra. Não crer na palavra que lhe fora anunciada. Mas se nós cremos na palavra que nos foi anunciada, então nós acreditamos na nossa salvação. Acreditamos que estamos em Cristo e viveremos e reinaremos com Ele para sempre. Não importa as circunstâncias, o importante é que cremos. O importante é que temos fé. Se uma pessoa chega para você e diz assim: você crê na sua salvação, aí você tem que dizer com veemência e com certeza: eu creio na minha salvação. Eu creio. A palavra que foi enviada a mim, que me transformou, que me libertou, que me levou à conversão, eu creio na minha salvação. Porque uma pessoa que serve a Deus e não crer na sua salvação, é em vão a sua fé. É o que Paulo diz aqui: se eu preguei a vocês e vocês creem, vocês estão salvos. A menos que vocês não tenham o quê? Crido. Então, se você não tem crido, então a sua fé é vã. Mas a nossa fé não é vã. A nossa fé é fiel e verdadeira, porque nós cremos que Jesus morreu por nós, e ao terceiro dia Ele ressuscitou e nos resgatou da morte e do pecado. Então nós cremos na nossa salvação. E temos que crer na nossa salvação. Verso 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Aí Paulo diz: eu estou entregando para vocês o que eu recebi. E quero dizer para vocês que Cristo morreu por todos os nossos pecados. Pecamos
Pecamos. Qual o ser humano que não peca? Qual o ser humano que não erra? Todos nós erramos, todos nós pecamos, porque estamos sujeitos ao erro, somos seres humanos. Mas uma certeza nós temos da Bíblia, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, se Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele levou sobre si os nossos pecados. Então, se Ele levou sobre si os nossos pecados, em Cristo Jesus, mesmo nós sendo pecadores, não temos pecado. Porque Cristo levou, segundo as Escrituras, todos os nossos pecados. Em Paulo, então, Paulo ele deu aos Coríntios que ele recebeu de Jesus. E nós só podemos dar aquilo que nós recebemos, ou aquilo que nós temos. Verso 4 diz assim: e que foi sepultado ao terceiro dia, e ao terceiro dia, segundo as Escrituras, ressuscitou. Aquele que morreu foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E quando ele ressuscitou, o que aconteceu? Ele foi ao céu? Não. Jesus, após ser ressuscitado, ele ainda continuou 40 dias aqui na terra. E como que nós podemos provar que após Jesus ter ressuscitado, ele ainda continuou 40 dias aqui na terra? O versículo 5 nos explica isso, que diz assim: apareceu a Cefas e também aos 12. E aí vem à nossa mente aquela narrativa que quando Jesus estava crucificado, um malfeitor à sua direita, outro malfeitor à sua esquerda, e dentre aqueles dois malfeitores, um reconheceu Jesus como Cristo e acreditou no seu reino, enquanto o outro não. O que não acreditou disse para Jesus: se realmente tu és o Cristo, se realmente tu tens poder, desce dessa cruz, salva a ti e a nós também. Mas o outro, reconhecendo Cristo como Filho de Deus, o repreende e diz: homem, mesmo você estando nessa situação, mesmo você estando nessa situação que você está vivendo agora, teme a Deus. Nesse sofrimento que você está vivendo, você não teme a Deus. Nós estamos aqui porque nós merecemos estar. Mas esse que está aí é justo, nada fez. Nós estamos pagando o que nós fizemos através dos nossos feitos. Mas esse aí só fez o bem. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E Jesus olha para aquele malfeitor da mesma hora e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas Jesus não foi no mesmo dia para o paraíso. Então, como que eu posso provar que Jesus não foi no mesmo dia para o paraíso? Olha aqui. Versículo 4, versículo 5. O que foi sepultado ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e aos 12 apóstolos. Então, quando Jesus ele diz para aquele malfeitor na cruz: hoje mesmo estarás comigo, até o século IX não havia pontuação, não havia vírgula, não havia nada. Então, quando os tradutores da Bíblia foram traduzir esse texto, eles colocaram a vírgula hoje para entender que naquele mesmo dia Jesus foi ao paraíso. Ele não foi. Porque se Jesus tivesse ido para o paraíso ou para o seu reino no mesmo dia que ele morreu, essa palavra aqui seria contraditória.
Porque a Bíblia diz aqui no versículo 4 e no versículo 5 de 1 Coríntios capítulo 15, que ao terceiro dia, após Jesus ter ressuscitado, ele apareceu a Cefas e aos 12. Jesus não foi naquele mesmo dia que ele morreu. Mas quando Jesus diz àquele malfeitor, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ele quis dizer, quando eu vieres, ou quando eu entrar no meu reino, você estará comigo. Ele estava dizendo hoje, nesse momento aqui eu te digo, quando eu entrar lá, você entra comigo. Quando eu entrar? Mas Jesus não tinha entrado. Porque após ressuscitar, ele ainda ficou aqui na terra 40 dias, dando instruções aos apóstolos. E aquele ladrão também não morreu no mesmo dia. Jesus foi um caso excepcional. Jesus morreu primeiro do que os dois malfeitores. Vocês já leram isso na Bíblia? Jesus morreu primeiro do que os dois malfeitores. Os malfeitores morreram bem depois que Jesus morreu. E segundo os tradutores, os historiadores, eles contam que esses dois homens malfeitores, eles levaram praticamente uma semana para morrer. E a morte de cruz era uma das mortes mais terríveis que podia acontecer com um ser humano. Era uma morte horrível. E Jesus foi primeiro. E o ladrão continuou vivo. Eu não gosto muito de dizer essa expressão ladrão, é malfeitor, né? Porque quando eles vão lá para examinar Jesus, Jesus já estava o quê? Morto. Você pode perceber que quando eles vão para Jesus para quebrar as pernas de Jesus, pensando que Jesus ainda estava vivo, Jesus já estava morto. Então nem o osso de Jesus foi quebrado. Mas quando ele vai aos malfeitores, eles ainda estavam vivos. E o que os soldados romanos eles fazem? Quebram as pernas dos dois malfeitores. Porque eles ainda estavam vivos. Então não tinha como Jesus levar este homem no mesmo dia, porque nem o ladrão morreu no mesmo dia, Jesus morreu primeiro. Aí no verso 6 diz assim, ó, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então, além de Jesus aparecer para Cefas, além de Jesus aparecer para os 12 apóstolos, Jesus ainda apareceu para 500 irmãos que ainda estavam vivos, né? Porque os demais já estavam o quê? Dormindo, no sentido que, literal da palavra, já estavam mortos. Já estavam mortos. Aí o verso, nós lemos o 4, 5, 6. Agora o 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Aí, foi visto por Tiago. Depois foi visto por todos os apóstolos. Aí tem muitas pessoas que ensinam assim, o ladrão morreu, o ladrão, o malfeitor. O malfeitor morreu, foi com Jesus para o paraíso. Todas as pessoas que aceitam Jesus ao morrer, vai para o céu, vai para o paraíso. Só que aquele malfeitor ele não foi, porque nem Jesus foi. Jesus só foi para o céu 40 dias depois. Olha para quantas pessoas Jesus apareceu após a sua ressurreição. Muita gente, não foi? Então a Bíblia aqui nos prova que quando Jesus diz aquele malfeitor, hoje estarás comigo no paraíso, não é porque aquele malfeitor estaria com Jesus naquele mesmo dia no paraíso, porque nem Jesus foi no mesmo dia no paraíso. Jesus estava dizendo assim, quando eu entrar lá, você vai comigo. Quando eu for, você vai. Olha, gente, imagina só. Que privilégio desse malfeitor, hein? Um homem sendo condenado à morte. E no mesmo dia que ele está sendo
sentenciado à morte, ele reconhece Jesus como Filho de Deus. E ele pede para Jesus lembrar dele. Ele pede para Jesus lembrar dele. Isso vem aquela teoria que vem na cabeça de muitas pessoas, que muitas pessoas dizem assim, mas aquela pessoa, ela pecou tanto, ela errou tanto, ela fez tanta maldade, e agora está no meio de morte, aceita Jesus e está salvo. Aquela pessoa que fez tanta barbaridade, tanta crueldade, fez tanta maldade, agora está ali na hora da morte, ali aceita Jesus e está salvo. Não tem muitas pessoas que fazem essa pergunta? Não tem muitas pessoas que questionam isso? Mas como é que pode? A pessoa fez tanta maldade aqui em cima dessa terra, e agora está nos últimos respiros para morrer, aí aceita Jesus e está salvo. Tem muitas pessoas que têm essa dúvida. Mas acontece, gente, que a salvação não é nossa, a salvação é de Deus. Ele salva quem Ele quer. A gente não pode julgar se a pessoa está salva ou não está salva, porque a salvação não vem de nós, a salvação vem de Deus. Se no momento da morte ali a pessoa reconheceu Cristo como seu Salvador e se arrependeu de todos os seus pecados e o aceitou como seu Senhor ou como Senhor da sua vida, eu creio que essa pessoa está salva. Se essa pessoa creu, foi o que o apóstolo falou ali. Se vocês acreditam naquilo que eu vos disse, estão salvos. Mas se vocês não acreditam, então a vossa salvação é o quê? É vã. Então, bispo, o senhor quer dizer que o que salva uma pessoa é crer? Exatamente. O que salva uma pessoa não é o que a pessoa fez ou deixou de fazer. O que salva uma pessoa é o que ela está crendo. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé. Isso não vem de nós, é dom de quem? É dom de Deus, é Deus que salva. A gente não está aqui para julgar ninguém. Deus salva quem Ele quer salvar. Seja uma pessoa má, seja uma pessoa perversa, seja uma pessoa ruim, não importa o que a pessoa fez, mas se essa pessoa se arrependeu. Nós temos tantos exemplos da Bíblia de pessoas que fizeram tantas coisas erradas, se arrependeram, foram salvas, foram libertas, foram transformadas. É verdade ou não é? Então a salvação pertence a Deus. Verso 8. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por nascido fora de tempo. Aí o apóstolo Paulo fala dele, né? Foi visto também por mim. Né? Ele fala, Cristo também foi visto por mim, o nascido fora de tempo. Porque Deus aparece para ele na estrada de Damasco, né? E ele tem um encontro com Deus. Verso 9. Porque eu sou menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então Paulo, ele não se considerava apóstolo, sanção de apóstolo, deu chamado de apóstolo, ser incluído com os 12 apóstolos. Ele diz assim, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, por quê? Porque eu persegui a igreja de Deus. Eu persegui a igreja de Deus, então eu não me considero apóstolo, mas ele era apóstolo. Verso 10. Mas pela graça de Deus, que graça, favor não merecido. Né? Por que nós somos salvos? Pela graça. Nós merecemos? Não. Mas o amor de Deus é tão infinito que nos salvou mediante a nossa fé. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aí ele disse que trabalhou mais do que os 12 apóstolos. É verdade. O apóstolo Paulo foi um mensageiro de Cristo aqui na terra. Quantas viagens missionárias ele fez? E ele falou assim, eu trabalhei mais do que todos. E Paulo trabalhou realmente mais do que todos. E ele disse, eu sei que pela graça
graça eu sou salvo. Isso não vem de mim. Foi Deus que assim quis me salvar. Porque a graça de Deus é comigo, disse Paulo. Verso 11. Portanto, seja eu, seja eles, assim pregamos e assim cremos. Está vendo a importância de servirmos a Deus? Não importa o que eles fizeram ou o que eles não fizeram. O importante é que eu estou fazendo e vou continuar fazendo. Pela graça de Deus que está em mim. Pelo que eu tenho crido quando Ele falou comigo. Quando Ele apareceu a mim. Então, eu vou continuar pregando e crendo que quem me salvou foi Deus. Quem me transformou foi Deus. Quem me libertou foi Deus. E quem vai me salvar é Deus. E é essa certeza e essa convicção que nós temos que ter como cristãos. Quem nos libertou? Deus. Quem nos transformou? Deus. Quem nos restaurou? Deus. Quem nos salvou? Deus. Então, se Deus fez tudo isso por nós, temos que continuar perseverando até naquele grande dia. Verso 12. Ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Os saduceus, eles afirmavam isso, que não havia ressurreição de mortos. E Paulo fala, se pregamos sobre a ressurreição, como tem alguns que não acreditam sobre a ressurreição? Ele faz uma pergunta. Tem ressurreição, sim. Verso 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Então, se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, para que a ressurreição? Verso 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Então, se Cristo morreu e não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Porque nós temos que crer que Jesus ressuscitou para nos salvar. Verso 15. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então Paulo quer dizer, se Cristo não ressuscitou, então quer dizer que os mortos também não ressuscitarão. Mas se nós cremos que Cristo ressuscitou, então nós cremos que todos aqueles que morreram em Cristo, um dia hão de ressuscitar dos mortos. Que bênção, né? Verso 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E se é vã a nossa fé, vamos permanecer nos nossos pecados. Porque nós não estamos acreditando. Verso 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecerão, ou perecerão. Então quer dizer que todos aqueles que morreram em Jesus, então vão perecer, se nós não acreditarmos na ressurreição. Mas acontece que nós acreditamos na ressurreição. E acreditamos que todos aqueles que morreram em Cristo, um dia ressuscitarão. Verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Olha, gente, se prestou atenção nesse último versículo? Se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, que vida? Essa vida aqui na terra.